Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo um momento muito legal, muito bacana, ok? Que você possa desfrutar desse momento que você está vivendo aí da melhor maneira possível. Se você gostar do conteúdo, deixe aí o seu like, ok? Ative o sininho da notificação, se inscreva no canal, bacana? Bom, pessoal, que o Deus de Israel passou por uma transição, ou que Israel passou por uma transição de deuses, isso é indiscutível. A gente vê isso nitidamente na Bíblia. Israel começa, né, adorando e cultuando um Deus que tinha uma esposa, a Será, que antes tinha sido esposa do Deus El, né, ou seja, Israel começa, né, adotando e cultuando um Deus que havia começado ou surgido ali na Arábia, e esse Deus, inclusive, como eu acabei de dizer aqui, tinha uma esposa. Israel passa por aquele Deus que é descrito nos dias de Moisés, cujo homem não podia ver a sua face, que falecia, que morria, né, de tão santo que era aquele Deus, de tão perfeito. Depois desse Deus, Israel começa a adorar aquele Deus citado lá em Isaías 44:7, aquele Deus que exercia, né, tanto mal quanto bem, aquele Deus verdadeiramente onipotente, e migra no período do silêncio, né? Os teólogos chamam aquele período de 400 anos, entre o último profeta e o aparecimento de Jesus, como o período do silêncio. Aí já aparece, lá após o suposto período do silêncio de Deus, um outro Deus que ele se permitia ver, né? Era um Deus completamente diferente do Deus de Moisés, era um Deus completamente diferente daquele Deus que tinha como esposa a Será, era um Deus completamente diferente também do Deus de Isaías, porque esse Deus de Isaías, ele exercia tanto mal quanto bem, e agora esse Deus agora tem um opositor, né, ali à sua altura, que pega os seus servos, né, e leva os seus servos para o inferno. Então a gente vê que na história do povo de Israel, Israel chegou a cultuar deuses diferentes em cada época da sua existência. Em cada época da sua existência, Israel optou por cultuar aquele Deus ali conveniente para aquele momento da sua história. Também não podemos, né, deixar de dizer aqui que é visível um erro, né, cometido na teologia quando diz que aqueles primeiros livros ali, onde fala, né, das primeiras ações do Deus de Israel, é atribuídos a Moisés. Porque eu acho, né, que há um erro imenso ali quando fala que Moisés escreveu o Pentateuco, ou atribui-se os 5 primeiros livros à autoria de Moisés. O certo seria dizer que os 5 primeiros livros falam das ações, dos atos de Moisés, e não atribuir o livro a ele. Como o livro muitas vezes é escrito na segunda pessoa, mostra-se nitidamente que alguém está narrando a história, alguém está narrando o fato que supostamente aconteceu com Moisés. Então há um erro ali, deve-se mudar, né? Sabemos que o Pentateuco, quase na sua totalidade, ou também quase todos os livros do chamado Velho Testamento, foi escrito ali naquele tempo ali, perto do exílio babilônico, né? Antes do exílio e pós o exílio babilônico. Então, os livros que são atribuídos ao Velho Testamento foram escritos séculos ou até milênios e milênios depois, como o caso, por exemplo, de Abraão. A história de Abraão foi escrita mais de 1000 anos após os supostos fatos que aconteceram, que envolveram Abraão. O caso, por exemplo, da criação, envolveu milhares e milhares de anos depois do suposto fato acontecido lá no Gênesis, e os fatos, né, relacionados também àquelas primeiras gerações que apareceram ali, segundo a construção teológica, segundo a Bíblia, ok? Eu não estou aqui colocando isso contra a ciência, que fala que o homem está sobre a face da Terra aí há 65 milhões de anos. Eu até acho um erro muito grande você frequentar aí 4, 9, 15, talvez até 20 anos do banco de uma escola, aprendendo, né, a respeitar os termos gramaticais, a respeitar
fazer, né, análise de texto, por exemplo, e depois abrir mão, né, de tudo que você aprendeu no banco de uma escola, né, abrir mão dos recursos financeiros que foram investidos por você, investidos por seus pais, para poder se apegar simplesmente àquilo que está escrito ali na Bíblia e como uma verdade suprema. Então a gente vê que não há uma verdade suprema na Bíblia. Os próprios deuses foram sendo modificados. Eles foram sofrendo uma maturação teológica e foram sendo modificados, esses deuses, no decorrer da história do povo de Israel. E provavelmente esse Deus que nós cultuamos hoje, eu já tenho dito aqui, né, com certa veemência, que há uma deturpação naquele Deus que transitou ali pós o período do silêncio, né, para esse Deus que nós cultuamos hoje. Aquele Deus falou para aquela geração, ele falou simplesmente para a sua geração. No entanto, houve, né, uma maturação de maneira errônea, porque muitas vezes essa maturação é uma maturação errônea. Houve uma maturação errônea a respeito daquele Deus e atribui-se aquelas falas, aqueles feitos aos nossos dias, ao nosso tempo, quando na verdade a gente vê nos textos que aquelas falas, aqueles feitos foram feitos e para aquela geração, eles foram feitos para influenciar aquela geração de judeu, se é que foram feitos, porque a gente vê na Bíblia, como tenho dito aqui, eles não sabem nem ao menos com quantos anos Jesus morreu. Lucas fala que é com cerca de 28 anos, Mateus fala que é com 23. Lucas fala que Jesus nasceu nos dias de Quirino, Mateus fala que foi nos dias de Herodes. Lucas não menciona, né, aquela matança de judeus. Mateus fala que Jesus foi morar no Egito, Lucas fala que não, que ele foi morar em Nazaré, quando ele era criança. Então a Bíblia mesmo, ela traz essa controvérsia de maneira que nem as pessoas daquela região, ou seja, nem as pessoas daquele tempo conseguem definir com exatidão os fatos que realmente aconteceram. Se eles não conseguem definir com exatidão os fatos que aconteceram na sua geração, imagine se eles vão conseguir definir os fatos que aconteceram centenas, milhares de anos antes. Então, temos que respeitar, né, as Escrituras, temos que respeitar a Bíblia, mas também não podemos abrir mão da nossa inteligência. Não podemos abrir mão daquele tempo que nós frequentamos no período escolar, ok? Eu fico às vezes indignado com isso, porque eu passei por isso. Eu, em particular, acabei abrindo mão, né, de toda a maturação escolar que eu havia passado para poder crer simplesmente naquilo que me ensinavam no púlpito de uma igreja, né? Então, eu acho que eu cometi um erro muito grande, estou arrependido disso e por isso estou fazendo esse vídeo aqui, ou estou fazendo esses vídeos, né, para poder te alertar, te ajudar, para que você tenha uma vida de mais qualidade, ok? Respeitando as Escrituras, mas também analisando ela com detalhe, analisando ela para você ver os erros, né, que estão cometidos ali, e que se você tomar aqueles erros para si, esses erros vão te trazer consequências, ok? Esses erros de interpretação, esses erros de crença, eles vão te trazer também consequências graves no seu dia a dia, no seu cotidiano. Bacana? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, né? Eu vou deixando aqui para você um forte abraço e te desejo paz.